Então, pessoal, voltamos aqui para a nossa aula 6, né? Então, como de costume, né, para a atividade, nós paramos na última aula, foi a nossa aula 5, agora nós estamos indo para a nossa aula 6, nós vamos em arquivo, salvar como e salvar a aula 6, Marcelo, no caso, o meu nome, mas o de vocês vão colocar aula 6 e o nome de vocês, tá bom? E salvar o arquivo, que isso é o procedimento em cada aula nossa. Cada aula a gente tem um arquivo novo. Bom, na nossa última aula nós colocamos as janelas e nós temos aqui na nossa janela tanto do 3D, da cônica genérica, ou aqui na nossa abinha de cima, caso não esteja aparecendo aqui em cima para vocês, vocês podem vir aqui ó, primeiro no mapa de projetos, clicar em perspectiva cônica genérica e vai aparecer a perspectiva de vocês, tá? Então nós temos todas as nossas janelas agora ajustadas e qual é o próximo passo? Nós vamos agora colocar os nossos pisos, tá? Pisos, lajes e forro de gesso. Então, se nós formos observar no nosso projeto, nós temos esse ambiente aqui e esses ambientes aqui do corredor, da cozinha e da sala com forro de gesso. E em cima do nosso aqui do nosso banheiro nós temos a caixa d'água, tá? Então aqui tem uma laje, é o único lugar da casa que nós temos laje. Então nós vamos lá no pavimento térreo e nós vamos desenhar o nosso piso, tá? A ferramenta de piso, ela vai estar aqui. Nós temos ferramenta de parede, ferramenta de pilar, ferramenta de viga, a ferramenta de laje. A ferramenta de laje serve para nós fazermos tanto laje, elementos estruturais, quanto também elementos de acabamento, que no caso pode ser uma laje de acabamento, né, um piso. Então nós temos já, se nós clicarmos na setinha para frente, nós já temos alguns pisos já pré-configurados. Nós vamos usar aqui, ó, uma laje genérica, tá? Então nós vamos clicar nela, clicar 2 vezes e ele já ativa a ferramenta de laje. Antes de começarmos a desenhar, nós vamos observar aqui em cima que ele já dá um método de geometria. Nós temos método de geometria por poligonal, que nós temos que clicar em todos os pontos para gerar uma geometria, ou nós também podemos gerar uma geometria por meio de um método retangular, né? Então eu vou só mostrar para vocês, dar um exemplo, né? Se nós pegarmos aqui a poligonal, nós podemos desenhar uma laje clicando em vários pontos e depois fechando o ponto, e nós fechando toda uma geometria, um polígono, nós temos uma laje. Se nós pegarmos a nossa ferramenta de geometria, nós podemos criar de retângulo, nós podemos criar uma laje por meio de um retângulo, tá? E se nós pegarmos aqui geometria retangular rotacionado, quer dizer que a gente pode direcionar o primeiro ponto para uma rotação e depois desenhar o nosso retângulo, tá? Então, basicamente essas três formas que nós temos de desenhar a nossa laje. Então nós vamos lá usar a nossa ferramenta de laje genérica e desenhar ela por meio de polígono, tá? Geometria poligonal. Nós vamos contornar considerando a parte externa das nossas paredes. Aqui nós vamos contornar ela para criar um piso que contemple esse entorno aqui. Então, quando eu cliquei na última vez aqui no elemento, ele já criou a laje, ó. E se vocês estiverem com o imãzinho aqui ativado, ó, esse imãzinho aqui em cima, vocês podem clicar no meio do desenho, ele já vai selecionar toda a laje, tá? Então, se nós formos no nosso 3D também para conferir, nós vamos verificar que ele criou uma laje, ó, aqui embaixo das minhas paredes, tá? Eu vou lá no térreo novamente. E uma coisa importante também, se nós clicarmos na laje ou quando a gente está desenhando, a gente pode criar a laje considerando a localização do plano de referência do plano que a gente está trabalhando, que no caso é o térreo, para baixo ou para cima. Nós estamos usando ele localização, ou seja, o desenho ele vai estender a espessura da laje para baixo do nosso pano de desenho, tá? Então, sempre deem preferência por esse elemento. Agora que nós desenhamos a laje do térreo, nós vamos lá para o pavimento cobertura, tá?
E aqui ó, não aparece nenhum desenho aqui, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos clicar em cima do pavimento térreo com o botão direito do mouse e colocar ele para mostrar o rastreamento de referência. Então, após o momento que ele colocou esse pavimento térreo como elemento de rastreamento, de referência, nós temos a opção de visualizar o que está nesse pavimento que nós colocamos de referência. Então, nós estamos desenhando aqui, ó, pode ver que ele está em negrito no pavimento cobertura, mas nós estamos enxergando o térreo, tá? Então, se eu for lá clicar 2 vezes no térreo, ele aparece o desenho no térreo, né? É o que eu tenho de elementos. Agora, se eu for lá no pavimento cobertura, ele só aparece a referência. Então, ele aparece em tudo de uma cor e eu não consigo selecionar as paredes e as portas que nós temos. Então, vamos lá. Agora, nós vamos desenhar a nossa laje nesse pavimento cobertura. Considerando, então, vamos lá, pegando a laje, selecionar a genérica, optar por ela, localização do plano de referência no topo, tá? E nós vamos usar a outra forma de geometria, que é a retangular, tá? Então vamos clicar do lado, nesse canto da parede e fechar o retângulo, considerando todas as paredes externas do nosso banheiro, tá bom? Finalizando, nós já criamos a laje. Agora eu vou dar um ESC para desselecionar a ferramenta de desenho. E se eu clicar em cima, eu já tenho uma laje. Se nós formos no nosso 3D aqui, ó, nós vamos visualizar que ele gerou uma laje aqui em cima, tá? Bom, nós criamos a nossa laje, agora nós vamos criar os nossos forros, tá? Então, no pavimento térreo, tá? Aqui, nós vamos usar a mesma ferramenta que é a de laje, mas em vez de selecionar essa laje de full aqui, nós vamos escolher forro de gesso. E quando eu clico, por exemplo, na laje de full, só para vocês terem uma noção, a gente vê que o início da nossa laje, ela começa no zero desse pavimento, do pavimento que eu estou trabalhando. E tem uma espessura aqui que a gente pode mudar. Quando eu venho aqui e troco por ferramenta forro, a gente já tem um padrão de altura que muda. Ele começa a desenhar a laje a partir de uma altura que é a altura do nosso forro, que a gente pode ter 2,70, 2,60. Então a gente vai mudar de 2,60 aqui, ó. Caso vocês não estão conseguindo enxergar esse elemento aqui, vocês podem, com o scroll do mouse, rolar ele em cima desse elemento e ele vai aparecer. A gente vai substituir o 2,60 por 2,70, tá? Não, vamos manter 60 aqui, tá certo, 2,60. A espessura do gesso a gente vai trocar, em vez de 3 a gente vai colocar 2. E agora nós vamos criar um gesso individual para cada ambiente, tá? Com a ferramenta poligonal ou retângulo. Para os ambientes retangulares, a gente vai clicar por dentro das paredes e vai criando esses elementos de forro. E para o ambiente externo, que é esse aqui, a gente vai fazer um contorno com a geometria poligonal. Então nós vamos clicar nas bordas das nossas paredes, as bordas internas das nossas paredes, aqui, contornar todas as nossas paredes internas, e aí nós temos o gesso, ó. Se nós formos lá no nosso 3D, nós vamos visualizar agora o forro de gesso individual para cada ambiente, e aqui dentro do banheiro nós temos a nossa laje de concreto, tá? Então, agora, se nós formos lá no nosso corte, a gente não tem corte, mas talvez uma elevação. Não aparece aqui na elevação, mas eu vou pegar aqui e vou voltar lá para o pavimento térreo. Se nós passarmos um corte aqui, nós vamos visualizar esse elemento de gesso, tá? Então, como é que a gente faz para passar um corte aqui? A gente vai pegar a ferramenta aqui em documentação. Caso não esteja aparecendo para vocês, esteja dessa forma, vocês podem clicar em cima desse ponto aqui, ó, e aí ele vai aparecer alguma coisa aqui, que seria o ponto de referência. Mas eu vou aumentar aqui, vai aparecer ponto de vista. A gente vai usar essa primeira ferramenta, que é a ferramenta de corte. Então, a gente clica em cima dessa ferramenta,
clica no primeiro ponto que nós queremos direcionar o corte e o segundo ponto que seria o final do corte. Então o início do corte vai começar aqui e o final do corte do outro lado da nossa residência, cortando ela ao meio. Aqui eu errei, eu posso apertar seria o backspace para voltar, e aí eu vou desenhar novamente. Eu quero que ele fique no ângulo de 90, de 0 ali, e não mude o ângulo, tá? Para ficar bem certinho o corte. 0, aí eu clico e depois tá vendo que essa setinha ela tá mudando? Se eu aponto para lá, quer dizer que o meu corte ele vai estar orientando a vista para a direção do mouse, para onde eu der o segundo clique. Então, o terceiro clique. Então, eu quero que esse corte ele apareça para essa direção aqui, para a direção da sala, tá bom? Dou o segundo clique e depois, a partir do momento que eu faço isso, que eu finalizo essa atividade, eu vou apertar um ESC, tá? No teclado, para desativar a ferramenta corte. Aqui no meu mapa de projeto, a ferramenta corte aqui, ele já aparece aqui, ó. Já aparece a setinha com corte. E aí eu posso dar um clique duplo em cima de corte, aqui. E aí ele já me aparece o meu corte aqui com os elementos que estão aparecendo, que estão sendo cortados, né? Naquela parte onde eu direcionei o meu símbolo de corte. Tá? Então a gente tem essa laje, tem o gesso, as paredes e a laje de baixo. Tá? Agora nós vamos desenhar o nosso telhado. E o telhado, a gente vai desenhar, vou pegar só mostrar um exemplo para vocês. A gente vai desenhar ele aqui, ó, considerando que ele começa no pavimento cobertura, tá? Então, para isso, nós, em vez de nós irmos clicar aqui no piso térreo, nós vamos clicar no piso cobertura. Cobertura, para desenhar a nossa cobertura, para desenhar o nosso telhado. Então a gente vai lá no pavimento cobertura e o elemento telhado vai ficar associado a esse nível, tá? Então nós vamos pegar aqui a ferramenta cobertura, clicar na seta para aparecer as opções de cobertura. A gente vai pegar essa cobertura com telha aqui, tá? E a opção de geometrias multiplano aqui, ó. Em vez de ser essa primeira aqui de geometria, plano único, a gente vai usar múltiplos planos. O que isso quer dizer? Que em vez de ter somente uma direção de uma água, a gente vai ter em todas as direções do meu polígono, eu vou ter um caimento do telhado, tá? Então a gente vai modificar mais um elemento, que a gente vai colocar uma inclinação aqui ó, de 30% tá bom, mas o beiral aqui, ó, saliência do beiral, nós vamos substituir, em vez de 80, a gente vai colocar 60 centímetros, tá? 60 centímetros. E eu vou voltar aqui para a forma de desenho, aqui, métodos de construção, em vez de ser retangular com 4 águas, a gente vai colocar aqui, ó, método de construção, retangular, pode ser essa retangular aqui. E nós vamos clicar nessa ponta, a partir dessa ponta aqui, o lado externo da minha parede, e do outro canto da parede do quarto. Quando eu dou o segundo clique, eu finalizo o meu telhado. E agora, aqui eu vou dar um ESC para desativar a ferramenta, ó, pode ver que ela está ativada ainda, a ferramenta de telhado. E aí, agora eu posso selecionar o meu telhado. E se nós formos lá no nosso 3D, nós já conseguimos enxergar o telhado que a gente desenhou. A partir desse telhado, a gente pode aumentar esse telhado, clicar em algum ponto aqui e estender eles, tá? Só um exemplo, e aí ele vai ajustando as águas. Eu vou dar um Ctrl Z porque para nossa casa a gente não precisa disso. A única coisa que a gente vai verificar nessa casa é que ela não tem 4 águas, ela tem 2 águas. Se nós formos lá na nossa planta de referência, nós vamos visualizar que esse telhado aqui, ele é 2 águas, ó, 2 águas. E aqui também, ó, 2 águas de 25% de inclinação. Então eu vou lá no meu pavimento cobertura, vou selecionar a minha cobertura e vou clicar aqui em cima desse elemento azul aqui em cima e vou trocar aqui, ó, na minha aba de flutuante aqui, ó, eu vou
usar esse último item aqui da paleta flutuante. Quando eu clico nesse vértice azul que eu quero modificar, eu seleciono personalizar definições do pano e coloco aqui, em vez de inclinado esse pano, eu vou colocar em pena. E aí o que acontece? Ó, ele tira a inclinação desse pano. E agora, essa água aqui ficou sem inclinação. Se eu pegar no 3D e selecionar esse azulzinho aqui também e mudar aqui, ó, personalizar definições do pano, também vou colocar em pena e dou um OK e ele muda. E agora eu tenho realmente 2 águas em vez de 4, tá? Então, a partir desse momento, a gente já tem as 4 águas. O que mais que falta aqui? Que tem alguma coisa errada aqui, né? O que não está legal aqui nesse desenho? É a questão das paredes. Elas não estão chegando até a minha cobertura aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer para essas paredes elas chegarem até a nossa cobertura? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar as paredes, tá? Vai tentar aumentar todas elas, mas aqui como ela está em grupo, como eu tenho ativado aqui a opção de grupo e está ativo, eu vou desativar vou ativar suspender grupos para que eu consiga selecionar parede por parede e vou selecionar todas as paredes externas do meu projeto aqui, ó, pode ser pelo 2D, tá? Ou pelo 3D, mas é melhor pelo 3D. Aqui e pegando por um vértice ou selecionando ele mesmo aqui na parede, ó, em vez de colocar pavimento cobertura, eu vou substituir que ele não vai estar ligado mais ao pavimento cobertura, não vinculado. Vou colocar que essas paredes elas vão subir até os 3,90 metros 3,90. E aí pode ver que elas chegaram até a beira do telhado ali. A partir desse momento a gente consegue usar um elemento vou colocar aqui 4,10 metros, só para ficar mais fácil para explicar isso aqui. 4,10 metros. E agora a gente vai fazer essa parede ela ser cortada por base do limite do telhado, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar as paredes, tá? E depois a gente vai selecionar todas as paredes, vai clicar com o botão direito em cima da parede. E aqui eu tenho uma ferramenta que chama conectar. E a gente tem a opção de conectar elemento pela cobertura membrana, aqui, ó, tá? E a gente vai colocar aqui selecionar esse elemento, tá? E agora ele pede qual a cobertura? Essa aqui, esse telhado. E agora eu dou um segundo clique para baixo e ele corta todas as paredes. Eu vou fazer de novo, ó. Vamos lá. Seleciona todas as paredes com o Shift apertado, tá? Então, se a gente consegue selecionar todas as paredes. Desselecionei, vou lá, continuo. Seleciono todas as paredes externas. Faço elas subirem, tiro o elemento vinculado do pavimento cobertura e coloco não vinculado. Mudo para 4,10 metros. E depois eu pego e vinculo e clico com o botão direito em cima dessa parede selecionada. Conectar, cortar elemento pela cobertura membrana, seleciona a cobertura membrana, que no caso é o telhado, e depois dou um Enter. E aí ele finaliza o comando e corta todas as paredes e elas são ajustadas à nossa cobertura, tá bom? Qual que é a vantagem de fazer isso, Marcelo? É o seguinte, se eu clicar na minha cobertura e aqui eu vou mudar a inclinação de 30% para 20%, dou um OK, as paredes elas se ajustam automaticamente. Então isso aqui é muito legal para nós. Então a gente vai também selecionar o telhado, arrastar ele aqui, inclinação da altura do pivô, e vamos manter em 20% aqui a nossa inclinação, tá bom? Então façam esse exercício e depois na próxima aula a gente dá continuidade. Mas antes de finalizar, a gente vai vir aqui em arquivo, salvar como. E aí, como nós já tínhamos salvo esse arquivo, eu vou só salvar ele, mas eu já salvei no início da aula como aula 6. Se vocês não fizeram, vocês salvar como aula 6 e o nome de vocês, tá? Arquivo, e eu vou salvar aqui. E agora, até a próxima aula.